Bem-vindos ao Estoril Experience Day. O Estoril Experience Day é uma organização da CRM em parceria com o Circuito Estoril e com o Motor Clube do Estoril. O objetivo destes eventos é proporcionar a todos os utilizadores de viaturas poderem desfrutar de um dia diferente. Apesar de estarmos num circuito, o Estoril Experience Day não é uma corrida. Essas têm outros enquadramentos. O objetivo deste evento é proporcionar um dia diferente em pista, mas que tem regras. E é sobre essas regras que nós vamos agora falar. O respeito pelas indicações dos comissários é absolutamente fundamental e algo que somos intransigentes. Há um conjunto de pessoas ao longo da pista que o único objetivo é que vocês tenham um dia em segurança, que se acontecer alguma coisa estão disponíveis para os ajudar. E portanto as indicações e informações dadas pelos comissários de pista são absolutamente fundamentais e que têm que ser rigorosamente cumpridas. A forma que nós temos de comunicar com quem está dentro de uma viatura durante uma sessão track day é através da apresentação de bandeiras. Por isso, é facilmente perceptível que o cumprimento dessas indicações seja absolutamente fundamental e que seja cumprido rigorosamente por todos os participantes. Não é aceitável também que o comportamento em pista seja demasiado agressivo. O objetivo é estar em pista, não ter limites que habitualmente existem nas vias públicas, mas o comportamento demasiado excessivo, ultrapassagens no limite, o dificultar de ultrapassagens não é aceitável. Portanto, o comportamento deve ser adequado e por forma a não permitir que nenhuma situação de perigo possa acontecer. Qualquer comportamento que seja considerado excessivo, que não cumpra as regras estabelecidas, que seja considerado que pode pôr em risco, quer em termos materiais, quer em termos físicos, outros participantes, será penalizado. Essa penalização poderá levar até, no limite, à exclusão do evento. Atenção à forma como utilizamos a pista e por isso vamos falar aqui de algumas situações de entrada, saída e comportamento em pista. Quando saem das boxes e entram em pista há uma linha contínua do lado esquerdo. Essa linha contínua é para ser respeitada. Significa que deverão ocupar o lado direito da pista para não interferir com aqueles que vêm na sua trajetória a fazer a curva 1. A mesma coisa quando pretendem entrar nas boxes. Na última curva, denominada parabólica, deverão logo a meio da curva encostar ao lado direito e entrar de uma forma tranquila e segura para as boxes, sem colocar em risco os outros participantes que se encontram em pista. O uso do capacete e o uso de luvas é obrigatório. Muito importante em termos de comportamento em pista, o respeito pelos limites da pista. Não poderemos utilizar, e muitas vezes isso acontece, as denominadas escapatórias. Escapatórias são zonas que se utilizam em caso de saída de pista, de um problema com o carro, quer técnico, quer um toque que possa haver. Portanto, os limites de pista são para ser rigorosamente respeitados. Nós, em algumas curvas, vamos colocar barreiras de pneus exatamente para evitar que a pista seja utilizada fora dos seus limites e, com isso, a aderência da pista seja prejudicada ao longo do evento. Em caso de saída de pista, despiste, etc., devem-se manter calmos e aguardar dentro da viatura. Um elemento da organização irá ter com vocês e, dependendo da situação, serão ativados os meios de socorro, uma grua, um reboque, um rescue. Portanto, em caso de saída de pista, permaneçam dentro do carro, alguém irá ter com vocês e, dependendo da situação, irá-vos ajudar a voltar à pista. Esse voltar à pista deve ser feito quando e onde o comissário vos indicar. Respeitem essas indicações para que essa entrada seja feita em segurança. A forma como os comissários têm de comunicar, como vos transmiti, é através da apresentação de bandeiras. Portanto, nós vamos falar aqui de algumas delas para que toda a gente fique perfeitamente elucidada do que significa cada uma delas. Bandeira amarela. A bandeira amarela significa uma situação de perigo. Significa que na zona, depois de ser apresentada a bandeira amarela, há uma situação que pode ser de obstrução, um carro a receber assistência, um carro a ser rebocado ou uma outra situação. Portanto, 3 regras. Não ultrapassar, reduzir a velocidade e preparado para parar. Depois da situação de perigo assinalada pela bandeira amarela estar resolvida, estar concluída, é apresentada uma bandeira verde. Significa que a zona de perigo anteriormente sinalizada terminou, podem voltar à velocidade normal. Portanto, repetindo, entre o posto que tem a primeira bandeira amarela até ao posto que tem a bandeira verde, têm que ser cumpridas as regras que vos indiquei. Reduzir a velocidade, não ultrapassar e, se necessário, estar preparado para parar. Bandeira vermelha significa interrupção ao final da sessão. Reduzir a velocidade, não ultrapassar e, na linha de meta, entrar obrigatoriamente para as boxes. Bandeira amarela com riscas vermelhas, normalmente designada por bandeira de óleo.
Significa que na zona a seguir à apresentação desta bandeira, as condições do asfalto não são as melhores em termos de aderência, seja porque óleo, água, pedra ou outra substância que limite e diminua o nível de aderência. Portanto, devem ter a máxima atenção, reduzir a velocidade, ultrapassando essa zona, voltam à velocidade normal. Bandeira azul. A bandeira azul indica ao piloto a quem é apresentada que, no entender do comissário, vai ser ultrapassado por uma viatura mais rápida. Não tem que fazer nenhuma manobra, não tem que parar, não tem que sair da sua trajetória. O carro que vai ultrapassar é que tem que sair da linha de trajetória dessa viatura e ultrapassá-lo. Esta é uma bandeira apenas informativa para um determinado condutor de que, na opinião do comissário, uma viatura mais rápida em breve o vai ultrapassar. Comportamento nas boxes. As boxes são uma zona onde se deve circular devagar. É uma zona onde muita gente está mais distraída, mais relaxada, muitas crianças até, e portanto o comprimento do limite de velocidade nas boxes, que é de 60 km, deve ser rigorosamente respeitado a partir do momento que saem da pista e entram nas boxes. O não cumprimento da regra ou a utilização das boxes de uma forma excessiva em termos de velocidade implica a exclusão imediata do evento, porque não é aceitável numa zona de boxes haver velocidade excessiva. Comportamento nas boxes também é ter atenção. Sempre que saem das suas boxes para voltar para entrar em pista, devem encostar do lado esquerdo, em fila, até que o semáforo seja aberto e depois do semáforo passar a verde, entram em pista por indicação e após controle do comissário. Uma outra situação muito importante antes de entrar em pista é que verifiquem o gancho do reboque. O gancho do reboque não é uma peça meramente decorativa, é uma peça que tem que estar bem presa à carroceria, porque é a única forma, no caso de ser necessário fazer um resgate, é através do gancho de reboque que nós vamos engatar a cinta que vos vai tirar de uma zona onde estão aterrados, etc. Portanto, sempre que entrar em pista, verificar, primeiro, se o gancho do reboque está devidamente colocado e preso à carroceria, verificar se os cintos estão bem apertados, se o capacete está colocado devidamente e apertado e se tem luvas para iniciar a vossa atividade em pista. Muito importante, e para que depois não haja dúvidas de ninguém, o não cumprimento destas regras e do comportamento civilizado em pista implica penalizações. Essas penalizações, se forem reincidentes ou se houver um comportamento demasiado grave que coloque em risco quer a integridade física de um participante, quer a integridade física de algum elemento da organização, podem levar à exclusão. Portanto, para depois não haver pessoas que se sintam melindradas porque foram excluídas do evento, cumpram as regras e assim o evento correrá em segurança. Outra situação é sempre que houver mau comportamento em pista de um ou mais participantes, paramos a sessão. Esse tempo não é recuperado. Portanto, não vamos permitir que o mau comportamento de alguns prejudique todo o grupo. Sobretudo, desejar-vos que desfrutem do circuito de Estoril, que se divirtam e que sejam muito bem-vindos ao Estoril Experience Day.